Olá, eu sou o Macorati. Essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou iniciar a apresentação do Flutter. Mas o que é o Flutter? O Flutter é um framework para desenvolvimento mobile multiplataforma que permite criar aplicações para iOS e Android da Google, que foi lançado em 2018 e que usa a linguagem Dart. O site oficial você pode acessar no flutter.dev. E quais são as vantagens de usar o Flutter? As vantagens básicas são as seguintes: ele permite a criação de aplicativos nativos mais rápidos, pois ele compila as aplicações para código nativo, permitindo animações em 60 frames por segundo. Ele possui os seus próprios widgets, ele possui uma interface leve, e isso faz com que o Flutter seja muito rápido. Nós vamos ver isso na prática. Outra vantagem do Flutter é o Hot Reload. O Hot Reload é um recurso que permite ver as mudanças feitas no código imediatamente. Dessa forma, você poupa tempo de desenvolvimento e teste e facilita também a correção de bugs e erros, pois você pode testar rapidamente qualquer alteração no seu código. O interessante aqui é que o Hot Reload ele trabalha carregando apenas a parte que foi alterada da sua interface. O Flutter ele tem o suporte da Google. Assim, ele é open source e ele possui ferramentas e documentação oferecidas pela Google com suporte oficial, e também tem a integração com outros recursos da Google, como o Firebase. O Flutter é muito fácil de instalar e configurar, como nós vamos ver nesta aula. E o Flutter ele utiliza menos código. O Flutter ele só usa Dart. O Dart, uma característica importante dele é a compilação ahead of time. Ou seja, o Dart ele vai compilando todo o seu código ainda em tempo de desenvolvimento, antes da execução do código. A única parte aonde não é usado a compilação ahead of time é no Hot Reload, né? Que aqui é usada a compilação just in time. Então essas são algumas vantagens do Flutter. A instalação pode ser feita da seguinte maneira. E aqui tem um roteiro que eu vou usar nessa aula para fazer a instalação do Flutter. Basicamente, eu vou acessar aqui a página principal do Flutter, vou clicar aqui em Get Started e aqui eu vou instalar. Aqui você pode instalar para Windows, para Mac e para Linux. O meu ambiente é o ambiente Windows. Eu vou clicar aqui, você tem informações dos requisitos mínimos do sistema, por exemplo, Windows 7, do espaço em disco, as ferramentas que tem que estar instalada no seu ambiente, como o Windows PowerShell 5.0 e o Git for Windows. E aqui você faz o download do SDK. A versão atual é a versão 1.5.4. Clicando aqui, você vai baixar esse arquivo aqui. Ele vai baixar para uma pasta local da sua máquina e depois basta você descompactar numa pasta local. A recomendação é que você descompacte esse arquivo zip aqui numa pasta que não seja a pasta arquivo de programas. Por exemplo, eles sugerem uma pasta c:/sr flutter. Assim, seguindo o nosso roteiro, nós vamos extrair o arquivo zip. Você tem que alterar a sua variável de ambiente path, executar o arquivo flutterconsole.bat. Aí você vai precisar de um editor de código para trabalhar com o código no desenvolvimento das suas aplicações. Geralmente se usa o Android Studio, mas no meu caso eu vou instalar o Visual Studio Code. Você pode usar o Visual Studio Code, basta você instalar um plugin para o Dart no Visual Studio Code. Eu estou usando o Visual Studio Code porque ele é mais leve do que o Android Studio e porque eu utilizo já o Visual Studio Code no desenvolvimento da plataforma .NET. Além disso, você vai precisar de um emulador, no meu caso aqui Android, para testar as suas aplicações. E eu vou usar o Genymotion. Então, abrindo aqui, você faz o download do Visual Studio Code aqui em https codevisualstudio.com download. Então você baixa para o seu ambiente, é multiplataforma, é open source também, e a instalação é next, next, next. E depois do Genymotion, você vai entrar aqui no site do Genymotion e vai baixar a versão do
Personal Edition. Você vai ter que criar uma conta, vai se logar, eu já estou logado, aí você vai fazer o download do Genymotion com a VirtualBox e vai instalar. Aí você vai poder utilizar um emulador Android bem rápido que o Genymotion fornece. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Na verdade, no meu ambiente, tudo isso já está feito, mas isso é muito simples de fazer. Então, abrindo aqui a pasta onde eu instalei o Flutter, ó, eu instalei aqui ele na pasta c:/Flutter. Está aqui os arquivos do Flutter. E aqui, para você configurar a sua variável de ambiente path, basta você abrir aqui o painel de controle. Em editar variáveis de ambiente, você vai cair aqui nas variáveis de ambiente, aí você faz a edição da variável de ambiente path aqui no seu sistema. No meu caso, eu vou editar, porque aqui eu já alterei, ó, e você informa a pasta onde você instalou o Flutter. No meu caso, c:/Flutter/bin. Isso é feito para você poder abrir uma janela de comando e acessar diretamente o Flutter via linha de comando. Por exemplo, eu vou abrir uma janela de comando na pasta onde eu tenho o Flutter. Então eu vou dar um dir. Ele tem um arquivo aqui, ó, chamado flutterconsole.bat, que permite que você execute aqui uma verificação do seu ambiente. Depois que você instalar, rodando esse pequeno programa, e vai te dar o comando, ó, você vai dar um Flutter Doctor. O Flutter Doctor, ele vai verificar o seu ambiente e vai informar aquilo que precisa ser instalado ou não. Ele vai dar um resumo do que está faltando, o que você tem que fazer para corrigir no seu ambiente. Então ele checa algumas coisas que ele considera que são essenciais para você rodar o Flutter. Então aqui no meu ambiente ele executou, então ele ticou aqui, ó, o Flutter, ele está ok, instalado, está no Windows. O Android Toolchain, que é um desenvolvimento para o Android Device, também está instalado. Eu tenho instalado aqui o Android SDK, o Android Studio também tenho instalado. Isso aqui não precisaria estar instalado, tá? O Android Toolchain e o Android Studio. Agora o VS Code 32 bits, eu tenho ele instalado e eu tenho um dispositivo, ó. Eu tenho um dispositivo aqui do Genymotion que já inclusive está carregado, ó, que é um emulador Android que eu vou usar no teste dessa aula. Tá aqui. Então aqui, para mim não está faltando nada, ó, nenhum problema foi encontrado. Se você quiser verificar a versão, vamos voltar aqui à janela, eu vou limpar da Flutter Version. Ele vai te exibir a versão aqui do Flutter no seu ambiente. Tá aqui, ó, Flutter 1.5.4, Hotfix 2, então esse aqui está o meu ambiente. Então agora eu vou abrir o Visual Studio Code, que está instalado no meu ambiente. E depois que você instalar o Visual Studio Code, você tem que vir aqui em Plugins e instalar um plugin. Você digita aqui, ó, Flutter, e ele tem um plugin aqui do Flutter, que é o Dart Code, que no meu caso aqui ele está instalado, tá vendo? Basicamente você precisa só desse plugin para desenvolver com Flutter no Visual Studio Code. Existem outros plugins aqui que você pode baixar para o Flutter, mas basicamente o essencial seria esse. Então, com o Visual Studio instalado, com o plugin do Visual Studio Code instalado, com o Genymotion instalado, o emulador Android instalado, nós podemos iniciar o desenvolvimento. Então eu vou fechar aqui. No Visual Studio Code, para criar uma aplicação Flutter é bem simples. Você dá Ctrl Shift P, ele vai abrir aqui uma janelinha, você seleciona aqui, ó, Flutter New Project. Ele vai abrir uma outra janela e você vai poder digitar o nome do projeto Flutter que você vai criar. Aqui eu vou digitar Hello World, e eu já tenho Hello World aqui, então vamos lá, aqui o importante é que você tem que ser tudo em letras minúsculas, e a separação você pode usar o underline. Então vou colocar Hello World 2, vou dar um Enter, ele vai solicitar agora em qual pasta eu desejo criar esse projeto. Todas as minhas pastas dos projetos Flutter, eu criei uma pasta aqui, deixa eu colocar aqui, ó, Underline Flutter. Eu estou salvando tudo nessa pasta. Você seleciona uma pasta ao seu gosto aí. Então ele vai criar agora o projeto nessa pasta. Aí ele vai demorar um pouquinho, a primeira parte ele demora um pouco. Tá vendo? Ele está criando, ele vai dar algumas mensagens aqui embaixo. Ó. Você vê que ele está criando um projeto para Android, depois ele vai criar para iOS, se você quiser acompanhar, olha.
ele mostra tudo o que ele está fazendo. Ó, ele está criou a pasta para Android, para iOS, criou a pasta lib, onde ele vai criar o arquivo main.dat, que é o arquivo principal, a pasta para teste e alguns arquivos que ele utiliza na aplicação que nós estamos criando. Então, quando ele termina, ele fala, ó, o seu projeto já está pronto. Então, eu vou fechar essa janela aqui. Então, aqui ele tem um arquivo chamado main.dart. Dart vem da linguagem Dart. E aqui está todo o código da aplicação que ele criou, tá vendo? Aqui pode parecer muito código, mas na verdade, olha, se você desconsiderar os comentários, tem pouco código aqui. Aqui, basicamente, você tem um import de um pacote que ele precisa, um método main, que é a porta de entrada da sua aplicação, muito parecido com C#. Aqui você tem um widget chamado MaiApp, que é um stateless, sem estado, depois eu vou explicar isso. E aqui eles chamam uma classe MyHomepage, que estende de state, e aqui ele define um método build, onde ele vai criar aqui, usar um widget scaffold, usar um appbar, um texto, vai centralizar, vai usar uma coluna para empilhar os widgets, vai colocar aqui um sobre o outro, um texto e um outro texto. E para executar isso aqui no Visual Studio Code, podemos fazer de duas maneiras. Eu posso vir aqui na linha de comando, aí eu tenho que ir na pasta do projeto, cd, eu acho que é Hello World 2, vamos ver aqui o nome que eu dei para ele, cd Hello World, tá aqui, ó. Aqui eu posso dar o comando para compilar esse projeto e executar, ó, flutter run. Ou posso vir aqui no Visual Studio Code, clicar aqui em Debug e clicar aqui em Start Debug. Antes de eu executar, eu vou passar aqui para a tela cheia, eu vou exibir aqui o meu emulador Android. Então eu vou clicar aqui em ele iniciar o debug e a compilação. Note que ele me abriu aqui uma paleta de comandos, onde eu posso pausar, aqui é o hot reload, aqui eu vou restartar e aqui eu vou parar. Então agora ele vai fazer a compilação do código para código nativo, gerando as aplicações para Android e iOS. Ele vai demorar um pouquinho nessa etapa, então vamos aguardar o resultado final aqui da apresentação da nossa aplicação. Aqui ele já está levantando, está sincronizando os arquivos no device, usando o meu emulador de Genymotion. Vou voltar aqui para o modo de código, enquanto ele compila, ó. E está aqui a minha aplicação. Então essa aplicação aqui, ela tem o seguinte layout, ela tem aqui um appbar com um texto, aqui ele tem um outro texto, aqui um texto exibindo um número, aqui um botão. Quando eu clico no botão, ele vai me dando o número de vezes que eu cliquei. Então aqui a nossa aplicação tem aqui um widget sem estado, aqui ó, eu tenho o título, a propriedade title da classe MyHomepage, então eu vou alterar aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui ó, e eu vou alterar aqui, colocar aqui ó, Macorati Flutter. Você vai perceber que ó, o Hot Hello já atualizou ali. Vamos alterar a cor de fundo, vou colocar aqui ó, é azul, eu vou colocar red. Ele vai imediatamente trocar a cor. Aí ele usa o Material Design, você vê que ele usou um degradê de cores. Se eu quiser passar para orange, ele vai trocar a cor, tá vendo? O Hot Reload é bem rápido. E aqui eu tenho, em My Homepage, eu tenho aqui ó, o meu Increment Counter, que é o contador, que atualiza essa minha variável counter, que começa com 0. Tá? Ele usa um setState aqui para atualizar o estado. E ele vai exibir aqui, ó, nesse texto, ó, ele usa o cifrão underline counter. Tá? E se eu quiser exibir aqui, eu vou alterar o código aqui, ó, e vou colocar aqui para você ver o Hot Reload funcionando aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Você já clicou, olha lá, você já clicou 11 vezes. Percebeu o Hot Reload, como funciona e como é rápido? Nessa primeira aula é a apresentação, nós vimos o funcionamento do Flutter, a sua instalação, e na semana que vem eu vou entrar em detalhes e vou explicar cada uma das partes dessa aplicação. Até lá!